A cultura tem sido uma das áreas mais atingidas nesse momento de crise. Uma das primeiras atitudes do Temer, por exemplo, foi anunciar o fechamento do Ministério da Cultura e reduzir a zero o orçamento destinado à cultura a âmbito federal e também nos estados e municípios. O desmonte só não é maior por causa da luta dos trabalhadores da cultura, que ocuparam, por exemplo, 27 espaços pertencentes ao MINC e aqui em São Paulo também ocuparam a Secretaria de Cultura contra os cortes de Sturm e Dória. Mas a cultura é um pilar fundamental da sociedade. Os produtos culturais moldam a forma como as pessoas enxergam o mundo. Não dá para discordar, por exemplo, que as grandes empresas de arte e entretenimento têm um grande papel no controle da sociedade. A Rede Globo, por exemplo. Por isso, nós defendemos que a cultura não seja um monopólio dessas grandes empresas e que as pessoas também não sejam meras consumidoras desse produto. Nós defendemos cultura como algo produzido, vivenciado e compartilhado pelo povo. Essa não é só uma forma do povo poder se expressar livremente, mas também uma forma de pertencimento social. Não existe povo soberano se ele não puder agir com criticidade, compreender o mundo e imaginar outras realidades. Até mesmo uma educação de qualidade depende de uma cultura livre e independente. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro não tem uma política de financiamento permanente da cultura popular. Geralmente fica nas mãos de empresas que financiam produtos voltados para fazer o marketing da própria empresa e não para fortalecer projetos culturais e populares. A Lei Rouanet é um exemplo disso. Funciona mais ou menos assim. Uma empresa patrocina um projeto cultural, com isso ela tem abatimento de imposto e ainda faz propaganda em cima desse projeto. Então o Estado deixa na mão dessas empresas o crivo e a escolha sobre quais produções culturais merecem ou não serem financiadas. São pouquíssimos projetos que recebem uma verba milionária e isso se traduz numa falta de diversidade cultural. E geralmente elas ficam na região sudeste. Em oposição a isso, nós defendemos que o Fundo Nacional de Cultura receba mais verbas para que a nossa cultura seja independente do interesse das empresas privadas. Dessa forma, as verbas poderão ser distribuídas por meio do federalismo, chegando aos diferentes estados e municípios. Assim como acontece com a saúde e com a educação, nós defendemos que a cultura parta de um patamar mínimo de investimento. Está em tramitação no Congresso Nacional o PEC da Cultura, que prevê um piso mínimo de 2% para a cultura nacional, 1,5% para os estados e 1% para o município. Esses índices são recomendados pela Unesco desde o início do século XXI. Esse fundo deve ser gerido democraticamente pelo Conselho Nacional de Políticas Culturais, colocando os próprios trabalhadores da cultura no centro da decisão. A sua prioridade devem ser as periferias e as regiões pobres brasileiras, que têm uma belíssima manifestação cultural, mas que não chegam ao cotidiano da população brasileira porque carecem de investimento. Nesse sentido, é necessário criar também equipamentos de cultura nas regiões periféricas, como casas de teatro, casas de cultura, cinemas, bibliotecas, dentre outros. Além disso, nós defendemos todas as conquistas dos trabalhadores da cultura e lutamos contra os ataques que vêm sendo implementados, por exemplo, por Bruno Covas e Sturm contra a Lei de Fomento ao Teatro. Nós também defendemos a desburocratização dos editais para o acesso à verba pública. É preciso que esses editais sejam transparentes, de fácil acesso e abertos à participação popular. Da forma como são hoje, os editais tomam muito tempo e energia dos artistas, além de elitizar cada vez mais o acesso a esses editais. O futuro pede o fortalecimento da cultura popular, democrática e com investimento público. Vote Sâmia 5000. 5000. Sâmia é uma de nós.